vivo? Aos vivos e a cores, galerinha. De volta aqui do Estúdio 6 para todo o Piaguaí. Para você do primeirão, primeiraço, primeirinho, você logado ou ligado. Lá em Palmeira, Escola Martim Pinheiro, na cidade de Palmeira do Piauí. Deixa eu ver mais quem está aos vivos. Vai colocando ali aos vivos e a cores para o tio Flávio. Nós estamos nas transformações na Idade Média e nas invenções na Idade Média, né? Importante elas. Olha aí os livros começando a surgir. O meu amigo Leonardo da Vinci no finalzinho da Idade Média. Os papéis que tem e as gráficas que começam a surgir de origem indiana, massa. Olha aí os algarismos indo-arábicos. Lembrar que os algarismos indo-arábicos têm um número 0, viu? Tem o 0 como número e a noção de 0. No algarismo romano não existe o número 0. É uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Mais imagens aí. Opa! Mais imagens. Essa imagem mostra para você as famosas esponjas soníferas. Elas estão bem ali, ó. Elas estão bem ali, ó. Você embebia ela em um líquido com ópio e a pessoa, ao inalar, perdia a consciência, saía de si e o médico podia fazer um tratamento. Como você está vendo aí, é uma farmácia medieval com muitos produtos. Deu para ver? É como se fosse uma farmácia de manipulação, como a gente tem na atualidade. Perfeitinho? Olha o relógio de mecânico na catedral na Inglaterra. E olha a mãozinha do Dó Ré Mi, velho. Olha a mãozinha do Dó Ré Mi aí. Os instrumentos musicais também aprimorados na Idade Média. Herdamos ainda do mundo medieval uma forte miscigenação que veio da Idade Média. Você provavelmente já ouviu falar daquela pseudo-superioridade dos arianos, que o Hitler falava, a superioridade da raça ariana. Velho, não tem como. Não tem como você ter um germânico purinho na Alemanha, né? Porque durante a Idade Média teve uma mega miscigenação. Celtas, o que era o Império Romano, foi conquistado pelos germânicos. Depois havia a invasão dos árabes, havia a presença de judeus, os berberes do norte da África. Ah, papai! E a maior instituição era a igreja, que instituiu o matrimônio. O matrimônio é a troca de alianças. Tio, mas eu lembro que a troca de alianças já havia no Egito e na Roma Antiga. Mas foi na Idade Média que o padre passou a abençoar como sendo uma coisa divina. E aquilo que Deus une e alia e aliança, o homem não separa. De boa, Os moinhos d'água, as rodas d'água, você vai ter inclusive roda d'água aqui no Brasil para a produção da cana-de-açúcar, do açúcar. O lagar que os italianos e os alemães trouxeram para a região sul do Brasil, que é aquela bacia que você fica pisando as uvas, basicamente, né, não? Uma prensa de uvas. O alambique, olha, aqui no Nordeste, chega o alambique no Nordeste com os portugueses. Na verdade, a palavra álcool é de origem árabe. Muitas palavras que começam com alambique, alcachofra, algarismo, álcool, vem do árabe e veio da Idade Média. Os árabes procuravam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. E a produção do açúcar também. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e de cana. E esses gêneros também são oriundos de uma Idade Média. Para você ver como essa Idade Média não foi tão Idade das Trevas. Foi um mundo de invenções, de criação, de criatividade
e de transformations. De boa? Olha o jogo de dados aí nessa primeira imagem. E olha a segunda imagem, o artesanato e a derrubada das árvores para a construção civil, como você vê na imagem. Olha um alambique, esse alambique é da Idade Média, viu? Basicamente, você tem um cilindro, você coloca o caldo da cana, pipoca fogo nele. Galerinha lá da cidade de Palmeiras sabe muito bem o que é isso, né? Pipoca fogo nele. Isso é invenção árabe, sabia, galerinha? E aí, o caldo de cana esquentado aqui evapora. Quando o caldo de cana evapora, deixa eu apagar aqui. Quando o caldo de cana evapora, deixa eu botar aqui o caldo de cana de outra cor. O caldo de cana azulzinha. Evapora, ele, ó. Sobe o bichinho, né? O bichinho sobe aí, ó. O caldo de cana sobe, de boa. Aí ele sobe na forma de vapor. E ao subir na forma de vapor, ele vai passar por dentro de uma vasilha com água fria. Papai, vou botar o vaporzinho lá dentro da água fria, ó. Tchucu, 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 tchucu. Quando ele passar aqui dentro da água fria, ele vai se condensar e vai cair lá pingando, ó. Pinga. Fica caindo os pinguinhos, ó. É a famosa marvada cachaça, o aguardente. Invenção medieval dos árabes, o alambique medieval dos árabes. E nessa segunda imagem mostra um alambique mais bem feito, né? Como você vê nessa imagem, nessa pintura. Perfeito? Transformou a vida de muita gente, né? Tá aí mais imagens do mundo medieval. Aqui a famosa charrua. Vai haver uma grande transformação na produção com o peitoral, que ainda hoje você utiliza para puxar as carroças. Eu costumo brincar que é uma espécie de suspensório dos cavalos. Suspensório dos cavalos. E a charrua, que é essa espécie de arado que penetra mais profundamente na terra, retirando, revolvendo os nutrientes. Então, você está vendo aí alguns elementos da Idade Média, da produção agrária, e parte deles ainda hoje estão em atividade. De boa? Olha aí o moinho de água, e aqui é o lagar, olha. Aqui o cara pisava na uva, botava uma espécie de, vamos dizer, malha ou peneira, impedia o bagaço para cá passar para cá e passava só o líquido. É o que você vai fermentar e produzir o vinho. Olha a invenção medieval, galerinha. E a igreja era muito forte. O Papa era muito forte. A igreja era a maior instituição que havia na época, de longe. Não tem nem como questionar isso. De boa? E ela estava presente em praticamente todos os momentos da sua vida. De boa? Ela tinha uma grande riqueza econômica, foi das poucas instituições muito organizadas na Idade Média. Ela buscava manter a coesão social e evitar as disputas. Geralmente um rei só era considerado legítimo quando havia a bênção do Papa, quando havia a bênção papal. Mais ainda, manifestações culturais, como as festas que eu lhes citei. Então, de longe, a igreja era a mais rica e a mais organizada da Idade Média. De boa? Se você for ver a igreja católica hoje, ela ainda tem alguns elementos que são herdeiros do mundo medieval, meus pimpolhos. Ser dominado pelos homens, não haver presença de mulheres como membros da igreja, notadamente, havia uma hierarquia, como a gente ainda tem hoje, o Papa lá em cima, e essa imagem mostra um Papa sendo servido por 2 arcebispos. De boa?
Show, né? Mas imagem o Papa e uma figura santa entregando ao Papa as chaves do reino de Deus, como se fosse Jesus entregando ao Papa as chaves do reino divino. Bacaninha. Lembrar que nós tivemos uma transformation da queda do Império Romano para os povos bárbaros de origem germânica. Eu botei assim, ó. De Roma veio os banhos e os germânicos não gostavam de tomar banho. De novo, os romanos e os gregos gostavam. Os romanos criaram as termas, né? Mas os germânicos não gostavam. Os romanos, os católicos, melhor, enterravam seus entes queridos nos cemitérios. E os povos germânicos na floresta levavam comidinha, água, para que os maus espíritos não saíssem, deixava flores. A igreja disse, não precisa mais levar isso daí para lá não, velho. Se a gente enterrar os nossos entes queridos no campo sagrado, os espíritos não vão sair para afugentar os homens. Não vão sair para afugentar as pessoas. Roma, as leis eram escritas e na Idade Média a maioria baseava-se no costume. De boa? A língua romana era o latim e os bárbaros germânicos trouxeram essas outras línguas que vai dar origem ao inglês, ao próprio alemão e depois também ao holandês. Bacana? Para fechar, os romanos se cumprimentavam dando um beijo ou um abraço. E os germânicos, um aperto de mão. Olha a tradição que a gente tem na Idade Média. Sabe o que é o significado do aperto de mão? Será que alguém lá em Palmeiras sabe por que os bárbaros germânicos se cumprimentavam dando um aperto de mão, galerinha? Será que alguém sabe, galerinha, por que os bárbaros germânicos se cumprimentavam dando as mãos, um aperto de mãos? Que meio que nós temos ainda hoje, né? Será que alguém lembra? Alguém já viu isso? Eita, rapaz. Na realidade, os germânicos eram muito violentos, né? Muito violentos. E uma forma de mostrar confiança de um no outro e demonstrar que não estava portando uma adaga, uma faca ou uma arma, os germânicos tinham a tradição de se cumprimentar dando as mãos, no aperto de mãos. Ah, papai, nós herdamos deles. Beleza? Olha aí, Roma, aqui é Roma, ó. E aqui é um castelo feudal, Idade Média. São dois muito díspares, né? Os povos bárbaros germânicos e os de origem romana foram amalgamados pela igreja. Na medida que os germânicos se converteram ao catolicismo, eu estou assistindo a série Os Vikings. Os Vikings. E lá na série, os Vikings estão se convertendo ao cristianismo. Olha aí. A igreja começa a articular latinos e germânicos. E começam a transmissão do catolicismo aos povos bárbaros germânicos, estabelecendo certos valores cristãos entre os povos germânicos. Inclusive, o latim vai incorporar alguns aspectos da língua germânica. Labor, trabalho. Por último, os padres da Igreja Católica eram dos poucos letrados no mundo de guerreiros e analfabetos. É a Idade Média. É um tempo de guerra e de fé. De guerra e de fé. E os padres eram os poucos letrados. Transmissores de conhecimento. E daqui a pouco, as universidades.
Vou passar, olha aí o poder do Papa, não tem como você não perceber a figura papal central na Europa, Igreja Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer universal. Universal. Está aí os membros da igreja, letrados. Dentro dos mosteiros havia um ensinamento aos padres, isso é muito importante. Notadamente, os mosteiros se tornaram locais de excelência do estudo, isso foi mantido por muito tempo, e os padres, de boa. A igreja vai exercer grande influência na sociedade, na produção artística e na montagem da ideia de submissão a Deus. Notadamente, os membros da igreja, como o Papa, se viam como representantes de Deus da terra, e por isso eles eram os únicos intérpretes da Bíblia. Só existe um caminho que vai até Deus. E ele passava pela igreja. Então, a Idade Média é um momento em que a igreja é muito, muito, muito poderosa. Quem questionasse isso era um herético. E a igreja combatia as heresias com a famosa Inquisição. Foi uma das formas que a igreja criou para conter as transformações na Idade Média, conter a diversidade de pensamento, foi criar o Tribunal do Santo Ofício, famosa Inquisição. Perfeito? Show, galerinha. Vou passar, que a aula hoje é aula com muita informação. Tá aí os padres fazendo a leitura, atentamente ouvindo a Bíblia. Do outro lado, o Papa sendo conduzido pelos santos, São Denis e etc., como você vê na imagem. Na Idade Média, meus pimpolhos, não havia um conceito geográfico de Europa. Ele vai surgir no final da Idade Média. É inclusive uma transformação, porque a melhor definição que você tinha para a Europa era a cristandade. No final da Idade Média, vai se perceber que a Europa não é só a cristandade, é Europa mesmo. O europeu se denominava cristão. Então, você tem uma relação muito importante da igreja nesse período e do pensamento da sociedade em olhar para a Europa, em uma Europa cristã. Então, aos pouquinhos, começa a mudar e surgir um conceito de europeu. De novo, começa a surgir um conceito de europeu, uma transformação muito importante. É como a gente olhar para, vamos dizer, o território do Brasil nos anos 1600 e ninguém se entender aqui como brasileiro. Brasileiro era quem fazia o comércio de pau-brasil, galerinha. Só vai se entender como brasileiro de verdade em 1850. Então demorou para que o brasileiro se entendesse como brasileiro. É, velho. E aí, por último, geralmente você se entende como brasileiro porque você olha para o outro que é diferente, que é o nosso hermano inimigo argentino, uruguaio, diferente do americano, do europeu, é o brasileiro. Na Idade Média, essa identificação do diferente era contra os árabes, por causa do islamismo, e do Império Bizantino. Olha aí a novidade, o famoso império onde a capital era Constantinopla, a cidade de Bizâncio. Perfeito? Caramba, aí tem coisa, viu, velho? Vou passar. Olha aí, a Europa, as várias regiões da Europa, a Germânia, a França, show, a Espanha, no finalzinho vai nascer Portugal. Massa, galerinha, massa. Vou passar mais. Começa a surgir uma Europa, uma ideia de Europa na Idade Média, uma identidade europeia na Idade Média, vamos dizer assim. É uma identidade também geográfica, religiosa e cultural, se diferenciando do Oriente, da Ásia, da Arábia, das Arábias, de boa. A igreja buscava dominar a cultura na Idade Média e a educação. Então, quando surgiram as primeiras universidades,
naquele contexto de transformações do renascimento comercial e urbano, vou botar bem aqui, ó, transformations, transformações, a burguesia, por exemplo, os comerciantes, galerinha, eles querem principalmente, vamos dizer assim, um ensino que melhorasse os seus negócios. E esse ensino nasceu nas universidades, que inicialmente eram controladas pela igreja, mas depois se emancipa da igreja. Tá aí, olha, no renascimento comercial e urbano, olha, as universidades estão emergindo. E ao interesse da burguesia, olha a burguesia nas universidades. Os números 1, 2, 3, 4, eles começam a ser propagados nas universidades. Ao interesse burguês, São Pedro, ao interesse burguês. Mas as aulas e os estudos ainda eram feitos em latim. E era, de novo, as aulas e os estudos em latim, na língua em que ocorria a missa, de boa, e muitas das escolas ficavam, os mosteiros próximos, sabe o quê? Aquelas fortalezas de Deus na Idade Média, as catedrais, de boa? Meu rei, deixa um realzinho de 1 minuto aí para eu botar R$1 de água aqui, brother, por favor. Beleza, beleza. Salve, salve, galerinha de São Pedro, rapaz. Olha aí as primeiras universidades. Aí as primeiras universidades. Sempre elitista, né? Sempre elitista. Os estudos nas universidades era o trivium e o quadrivium, que na realidade eram os estudos que você tinha ampliado, o quadrivium, 4 anos de estudo, medicina, direito, teologia. Mostra aí as universidades extremamente elitistas na Idade Média, de boa. Aí só a alta nobreza, o clero, os ricos, os burgueses conseguiam adentrar. Mas já é uma transformação na medida em que você não estuda só a fé, só a teologia. Olha aí a quantidade de estudos que você tem diferentes nas universidades, de boa. Mais imagens mostrando essas universidades, perfeito. Os tipos físicos diferentes, o professor, a bancada, o alunado, esse daqui mais experiente, o outro mais jovens, aparentemente recém-ingressos na universidade. Mais imagens, as universidades passaram a ter os seus brasões, como ainda hoje nós a temos, perfeitinho. A burguesia vai dizer, show, aí nós vamos pesquisar, vai ter mais ciência, vai ter racionalismo, vai ter o desenvolvimento mais das artes, vai ser um show, a burguesia dizia, né? A literatura medieval, importante aí, também propagada a partir das universidades depois, muitos temas religiosos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Abelardo,
Essas figuras deixaram uma importante contribuição no que diz respeito à discussão sobre Deus, a teologia, parte dele ainda hoje muito discutido pelos filósofos, de boa, mas também, olha, nós temos aqueles que faziam críticas às estruturas sociais, que faziam críticas às verdades da igreja, os goliardos, nós tínhamos muito, os trovadores com as canções de gesta, como se fossem aqui no Nordeste, o que a gente tem com os repentistas e com a literatura de cordel, que mistura também uma espécie de trova, né? Quem lembra da literatura de cordel, ela tem muito elemento que vem da forma como era feita na Idade Média, a honra, a glória, o Lampião se encontrando com o Padre Cícero Romão. Olha aí, como a gente tem elementos hoje que emergem, vêm de longe da Idade Média. Mas os nobres tinham ensino clássico, estudavam os gregos e os romanos antigos, e os estudos eram feitos nas escolas palacianas, ao lado dos palácios, viu? Ou da igreja, né? Ou da igreja. Aí é um ensino para alta classe, para nobreza, né? É um ensino para nobreza, alta classe. A cultura erudita. Mais imagens da Idade Média, a famosa Flor de Lis, que você tem representante da monarquia francesa, François, a cultura cortesã, da corte, olha aí, em Portugal nós tínhamos também, olha aí, a corte, os jantares, os banquetes, os vários castiçais diferentes, aqui está nascendo as ideias de etiqueta, aquele quantidade de garfos diferentes, Tá aí um fazão sendo entregue, olha, para poder se deliciar. Aqui são as pessoas que tinham mais recursos, que viviam na corte e que, evidentemente, têm uma vida muito mais glamurosa, né? Muito mais glamurosa. De boa? Olha a presença dos cachorrinhos domesticados. Olha um lá também domesticado, de boa. Massa, essas imagens da Idade Média. A cavalaria. Deixa eu fazer uma evolução. Escudeiro é o cara que leva o escudo do cavaleiro. Cavaleiro, conde. Conde, marquês. Marquês, visconde. Cavaleiro, marquês, conde, visconde. Ah, papai. Barão. Depois, duque, arquiduque, príncipe, rei e lá em cima o papa. Ah! Aí a nobreza, velho. Aí a nobreza, galerinha. Os nobres, os títulos de nobreza. E essa cavalaria, os nobres praticavam muitos esportes. Alguns esportes eram esportes de verdade. A caça, a raposa, os torneios, as chamadas justas. Ei, tava aquela mulher linda, né? Oxe, deixa ser besta, rapaz. Já tô de olho nela, já até pedi a mão dela em casamento ao pai dela. Rapaz, nós vamos disputar ela no tapa. Ia para uma justa medieval. Uma espécie de torneio de cavaleiros. Velho. Tinha isso? Tinha. Deixa eu apagar aqui, ó. Disso daí vai nascer depois a esgrima. Olha aí. Vai nascer a esgrima, que é um esporte dos nobres. Sem precisar matar. Olha aí as brincadeiras medievais, os esportes. De boa. Os cavaleiros e as damas. Cortejando a dama. A cavalaria e a caça, que era um esporte. Quem lembra dos filmes de Idade Média lembra da águia, né? Que o cara domestica a águia, bacaninha.
A caça obrigava a grandes cavalgadas pelos bosques e pelas florestas. Montaria, cetraria, você vai capturar os animais, as pequenas aves, a caça à raposa, ao gato, tinha na Idade Média. Olha aí, um esporte medieval, caça, de boa, acompanhado aí pelo churrinho, ó. Transformation na Idade Média, né? Caça às renas, aos veados galheiros, como você vê nas imagens. Geralmente, a caça era um esporte dos nobres, de boa. As justas são aquele tipo de torneio entre os cavaleiros medievais, sabia? A gente pode dizer que é uma espécie de vaquejada na atualidade? Pode misturar um pouco, né? Pode misturar essa competitividade dos cavaleiros, né? Dos vaqueiros. Depois vai se tornar, e você vê nos filmes medievais, vai se tornar mais uma festa, um divertimento, mas no início era no tapa mesmo, viu? No início era no tapa. Realizava-se no espaço vedado, no qual se montavam bancadas. Eram muitas as festividades, comidas, fazão, animais, aquela comida zona medieval de muito óleo, de muita gordura, as carnes zona pesada. E depois, claro, passou a ser basicamente uma espécie de festa, de congraçamento entre as famílias na Idade Média. Torneios, né? Tá aí uma imagem, duas imagens de justas medievais. Tá vendo aí, olha, o som, o público, a torcida, as cores, os cavaleiros. Bacaninha. Passando mais imagens de justa na Idade Média, os torneios entre cavaleiros disputando. Mais imagem de justa na Idade Média. Rapaz, eu achei um bocado de imagem, viu? Justa na Idade Média, os torneios medievais. Para fechar a nossa temática da aula de hoje, deixa eu ver se eu acho bem aqui uma folhazinha em branco. Para fechar a nossa aulinha de hoje, galerinha, vou pegar bem aqui, olha. A Idade Média, mais ou menos a partir do ano 1000, vai sofrer um processo de novas transformações. Foi o comércio mais a vida urbana que passaram a dar um novo alento. E o comércio e a vida urbana nasceu uma classe social que você não está vendo nessa imagem. São os comerciantes. Burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só o filé. E daqui a pouco essa burguesia vai querer um espaço. Vai querer diminuir a influência e o poder dos nobres. E essa burguesia, aos pouquinhos, vai ter costumes diferentes dos nobres. Ela não vai querer participar desses torneios, nem se feitar desse jeito tanto. Não, ela vai querer comprar um produto por R$10 e vender o produto por R$20. E a riqueza da burguesia não vai ser a terra, como a nobreza tinha, vai ser o capital, o din-din, o real, o money. Então, no finalzinho da Idade Média, uma das transformações que a gente teve foi nascer as relações de capital, foi nascer o din-din, o dinheiro, a ideia do lucro e a burguesia. Olha a transformação na Idade Média. De boa? Transformação grande na Idade Média. Os torneios, a cultura popular, que nós já iniciamos a aula falando dela, olha. Falando dessa cultura popular, que a gente tem muito aqui no Nordeste. As festas juninas é cultura popular, que vem da Idade Média, na realidade, né? Vem da Idade Média. As festas em homenagem a São João Batista.
Haviam práticas de homenagem ao fogo e às fogueiras na Idade Média pelos bárbaros. A Igreja Católica só fez moldar isso daí e transformou numa festa pagã, numa festa cristã. É o período das colheitas na Europa. Então é uma festa popular, de origem europeia. Como é o nome dela? Meu nome dela? Festas juninas. Tá aí repetindo para você alguns elementos vindos lá da Idade Média. Nós mantivemos até hoje, são transformações medievais mantidas até os anos 2000. Vieram para o Brasil com os portugueses, viu? Os portugueses. Vou passar, que nós já vimos isso. Tá faltando a parte das igrejas. Tá faltando a parte das igrejas. Ah, meu Deus, um repeteco bem aí, ó. Tá faltando a parte das igrejas. Meu Deus, cadê a parte das igrejas? Aqui, finalmente. Tá aí, olha. A gente vai fechar com um conjunto de transformações que vai ocorrer mais ou menos a partir do ano 1000. É o renascimento comercial e urbano. Olha essa feira. Professor, parece a feira aqui da nossa cidade. Parece a feira da nossa cidade. Olha a Catedral de Notre Dame, aquela que teve um incêndio no ano passado. Olha a Catedral de Notre Dame. A imponência. Deus. Mas é também as cidades. Porque as cidades passavam a crescer, meus pimpolhos. E à medida que as cidades cresciam, elas competiam entre si. Então, aquela que tivesse a igreja com as torres mais elevadas, parece que era mais poderosa e mais rica, né? Intimamente ligado a esse mundo urbano e comercial está esse cara, ó. Esse cara é um burguês. Ele está aí contando o real dele, ó, o dinheiro. E essa cidade cresceu a tal ponto que o nobre não conseguiu mais manter o povo aqui dentro. E a cidade extravasa, olha. Ela cresce afora. Perfeitinho? Essa imagem mostra a construção civil. Processo de transformações que você tem aí na chamada Idade Média. De boa? Cadê galerinha de Palmeira? Boa noite, Palmeira. Boa noite, São Pedro. Galerinha de São Pedro, diga quem está aí em São Pedro, galerinha. São Pedro é lá no Povoado Brejo. Galerinha de São Pedro lá no Povoado Brejo. Alô, Luffy. Alô, Luffy. Galerinha de Palmeira da Escola Martim Pinheiro. Galerinha de São Pedro do Anexo Brejo. Terra boa, São Pedro. São Pedro é do Guaraná, refrigerante Tubarel. Tubarel, lá da Agribel. Mas se um dia eu chegar nesse mundo, deixa eu Vou passar a imagem, galerinha. Tá aí a arquitetura medieval. Olha aí uma transformação importante. Verdadeiras fortalezas de Deus. A arquitetura vai expressar a grandiosidade, a crença na existência de um Deus único que está num plano superior. Tudo nela se volta para o alto, projetando-se na direção do céu, nessas torres com pontas agulhadas, mostrando o poder da igreja e a vontade de chegar mais próximo de Deus. Está aí, no contexto das cidades crescendo, não tinha como as igrejas também não ganharem volume. Então, aquelas igrejazinhas atarrancadas, pequenininha, com a presença de poucas pessoas ou limitada, vai dar origem a megas catedrais. Respeite catedrais, de boa?
Dois estilos de catedrais, o estilo românico, de boa, o estilo românico, processo de expansão urbana. A Europa estava num processo de expansão urbana. Tio, então você está querendo dizer que ela está deixando o meio de ser mais rural. É verdade, é vero. As cidades voltam a ter um charme. Então vai ser uma evolução da arte que vinha da Roma Antiga, os arcos, as abóbadas, como você vê nessa imagem, eram construções muito pesadas, majestosas. Dizia-se ali, olha, que era sólida e mostrava que Deus estava ali acolhendo. Então você entra nela, ela é pesadona, fechada, tem poucas janelas, as janelas são pequenas. É porque a arquitetura ainda estava engateando, né? Mas as universidades vão melhorar a arquitetura. Beleza, São Pedro. Tio, Josiel, Luiz, Bruno, Vitor, Sarinha, Maria da Glória, Vinícius, Lohânia, Lucas. Galerinha lá na cidade de São Pedro do Piauí, rapaz. Boa noite para vocês também, viu, povo? Boa noite para vocês também. E o estilo gótico. Que vai ser um pouquinho diferente, olha. Olha uma, pesadona. Olha a outra, mais leve, com mais vitrais. Top, né não? Ali é o contexto do renascimento comercial e urbano. As cidades estão em pujança. Traços mais leves, paredes mais finas, muitos vitrais, uma boa ventilação. Ali na cidade de Fortaleza tem uma muito parecida com o estilo neoclássico ou neogótico, né? A Catedral de Fortaleza. O arco ogival, esse que você está vendo aqui na Catedral, bacana. E muita presença de vitrais. Eles têm uma função pedagógica. À medida que a população, a maioria, é analfabeta, a igreja servia para ensinar também, velho. Alô, meu amigo Jackson, lá da cidade de São Pedro. Boa noite, Jackson. Você também aos vivos. De boa, rapaz, de boa. Tá fechando essa temática? Tá. Olha a catedral na Inglaterra. Ah, belezura, né não? Catedral de Notre Dame, na Espanha também tem. Tinha uma questãozinha aí, mas eu vou deixar em off. Eu acho que foi muita coisa hoje, ué. Hoje foi, o professor hoje quase não parou de falar, viu? Tererê, 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 menino. Eita, igual cantiga de grilo, é inteiriço. Olha, galerinha, nós estamos encerrando esse primeiro semestre com essa temática linda de transformações e invenções na Idade Média. Eu procurei criar uma aula com alguns elementos de curiosidade para a gente poder trazer para a atualidade e ver que a Idade Média não foi tão das trevas. E a ideia era essa daí. De boa? Um cheirinho, ó. Hoje é que dia, hein? Terça? Hoje é terça? Ah, na outra terça nós vamos ter uma revisation, né? Revisation, show, revisation, show, revisation, show, revisation, show. E na outra terça nós vamos estar fazendo uma revisation aqui com vocês de outra temática também assaz importante. Um cheirinho, até a próxima semana. Tchau, valeu, povo!